Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. O câncer é a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil. A patologia atinge entre 12 e 13 mil crianças anualmente. Estima-se que em torno de 70% das crianças acometidas de câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. Para falar mais sobre este assunto hoje, estamos trazendo a oncologista Miyuki Gueba. Seja bem-vinda. Bom dia, Obrigada, doutora. Bom dia. Então a gente já começa, para a gente entender um pouquinho mais a respeito dos tipos de câncer, a gente já começa falando sobre eles, inclusive já vou começar utilizando a nossa tela interativa. Quais são os principais tipos de cânceres que atingem, principalmente na fase da infância e da adolescência? Os tipos mais frequentes são divididos em duas categorias. Os tumores líquidos, que incluem aqueles que afetam os glóbulos brancos, que são as leucemias, e aqueles que afetam o sistema linfático, que são os linfomas. Esses são os mais frequentes. E, em segundo lugar, estão os tumores sólidos, né, que atingem as outras áreas do organismo. Nós temos tumores oculares, que englobam o retinoblastoma, nós temos os tumores abdominais, em que encontramos o tumor de Wilms, que é um tumor renal, o neuroblastoma, e nós temos também os tumores ósseos, entre eles o osteosarcoma e o tumor de Ewing, né? E aí vamos entrar nos outros tipos de tumores, a histiocytose de célula de Langerhans, os sarcomas de partes moles, os tumores de células germinativas, em que incluem ovário, testículo, os tumores gonadais, os teratomas e os outros tipos de tumores. Doutora, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses tipos de câncer, que são diversos, aí a gente percebe que há uma gama muito extensa e é até difícil para você de casa entender, para a gente conseguir entender. Então a nossa produção separou por tipos e a gente vai explicar um pouquinho mais a respeito de cada um. Nosso primeiro tipo é a leucemia. O que é esse tipo de câncer exatamente? Está em que quadrado aí nos líquidos? Nos tumores líquidos, isso. A leucemia seria alguma alteração em algum momento da vida da criança que, em vez de começar a produzir células sanguíneas normais, a medula óssea começa a produzir células neoplásicas, que são os blastos, entendeu? E a partir daí começa a produção das leucemias. Dentro das leucemias existe uma gama gigantesca de subtipos de leucemias, a depender da imunofenotipagem. O nosso segundo tipo de câncer que a gente vai debater aqui a partir de agora é o tumor de Wilms, é isso? Como se pronuncia? Tumor de Wilms ou Wilms. Que pode afetar o rim ou outras partes do corpo também. O tumor de Wilms, ele cursa sempre na diferenciação com outro tipo de tumor, que seria o neuroblastoma, que também tem uma frequência elevada. Como o neuroblastoma, ele ocorre geralmente na glândula suprarrenal, que fica em cima do rim. Então, é um diagnóstico diferencial no tratamento. O tumor de Wilms e o neuroblastoma seriam enquadrados nos tumores abdominais, que podem ocorrer na infância. E, geralmente, o primeiro a perceber a presença de alguma massa abdominal são os pais da criança, e que levam depois ao médico para fazer uma investigação. Doutora, tem uma pergunta do nosso telespectador, Michael Douglas, que já participou hoje. Muito obrigada mais uma vez, Michael. Ele diz assim: doutora, fala aí qual o impacto do câncer infantil e a importância do apoio solidário. O que significa exatamente isso, o impacto do câncer infantil? E realmente a gente sempre fala que tem que ter um apoio da família. O apoio, o diagnóstico do câncer, você chegar e dar o diagnóstico para uma família que o filho ou a filha tem câncer, é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico que é devastador, não é um diagnóstico fácil, não é uma situação fácil da família lidar. E na minha experiência, o que eu observo é que a união familiar
a integração familiar, ela é muito importante para que a família enfrente isso junto com a criança. E quando não há essa integração, ou às vezes quando, geralmente os nossos pacientes aqui da região amazônica são pacientes que provêm do interior e geralmente há essa quebra, né? O pai tem que ficar no interior, a mãe vem sozinha para Manaus com a criança e isso é muito difícil para a criança e para a família. E quando há essa integração familiar, quando a família pode ficar junto com a criança e acompanhar o tratamento, lógico que para a criança emocionalmente é muito melhor. E falando desse apoio solidário, que é extremamente importante para a família e para o paciente. Realmente a gente percebe que tem que ter o apoio da família para que o tratamento siga de forma mais eficaz, mas eu espero que a gente tenha respondido, Michael, a sua pergunta e a gente vai passar adiante. A gente já falou sobre o tumor de Wilms e agora a gente vai para, na verdade, a mesma coisa falando sobre esses tipos de câncer. O que a gente pode falar sobre isso, doutora? O neuroblastoma, eu já falei um pouquinho, o neuroblastoma ele é um tumor de suprarrenal ou do sistema parasimpático que pode afetar qualquer... nós temos o sistema parasimpático que percorre todo o nosso organismo, ele tem uma filia, ele tem uma afinidade com onde nós estivermos no sistema parasimpático, ele pode desenvolver. É um tumor muito mais agressivo que o tumor de Wilms e a depender do estado que o paciente chegue para um centro especializado, para um médico especializado, se ele chega com a doença inicial diagnosticada, é lógico que as chances de cura dessa criança são muito maiores, né? No caso do retinoblastoma, é um dos cânceres oculares que ocorre. O diagnóstico ele é feito na sala de parto, hoje em dia, através do exame do olhinho, que toda criança tem acesso e que é feito pelo neonatologista ou pediatra no momento do nascimento da criança, né? E agora, em certos locais em que ainda não há esse acesso fácil ainda para a população de ter um pediatra na sala de parto que faça o exame do olhinho ou então que encaminhe para um oftalmologista que tenha vivência em câncer ocular para dar esse diagnóstico. Quando esse diagnóstico é dado na sala de parto bem precocemente, a chance de cura desses pacientes chega a 90% de chance de cura. A gente tem outros tipos, na verdade, estão interligados aí. O que a gente pode falar sobre esse primeiro? O rabdomiossarcoma é um dos sarcomas de partes moles que pode afetar qualquer região do organismo da criança onde tenha musculatura. Então, nós temos musculatura no organismo todo. O rabdomiossarcoma, ele, a depender da localização, geralmente, quando for de extremidades ou de órbita, e se for diagnosticado precocemente, eu bato novamente nessa tecla, a chance de cura do paciente é extremamente elevada. Os tumores de sistema nervoso central, dentro dos tumores sólidos, ele está em primeiro lugar em termos de ocorrência e frequência. É um tumor de diagnóstico extremamente assim, delicado, porque os sintomas do câncer na criança são extremamente inespecíficos e se confundem muito com qualquer doença da faixa etária infantil. Então, uma febre, uma dor de cabeça, uma criança fica com um estado geral um pouco comprometido, mas o importante é perceber que esses sintomas, eles não melhoram. Existe uma evolução gradativa e piora do quadro. Então, cabe à mãe perceber que o seu filho não vai bem e insistir junto ao médico para que se façam exames mais específicos ou que encaminham para um centro especializado para que esse diagnóstico possa ser feito mais precocemente. Nos casos de tumores de sistema nervoso central, as crianças costumam estar com vômitos, dor de cabeça, desvio do globo ocular, a criança amanhece com um dos olhos com desvio para dentro ou para fora, alteração do comportamento e convulsão. Então, com esse quadro, geralmente você tem que investigar. Se inicialmente, durante uma semana, 15 dias, um mês, a criança não melhora,
Então há que se investigar mais profundamente, mais especificamente, para afastar esse tipo de doença. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, mas eu convido você de casa, no próximo bloco a gente vai conhecer uma história muito bonita de força de vontade. Antes de falar até mesmo de conhecer a história do Thalisson, eu já estou emocionada pelo que a gente está vivenciando aqui na redação. Então convido você de casa a conhecer essa história junto conosco, com a produção do Estilo de Vida, e com certeza vamos conseguir chegar até onde ele quer, e com a presença de todos, com a ajuda de todos, o envolvimento de todos, nós conseguimos com certeza. Então não sai daí que a gente volta já.